Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura aqui na TV Diário e também no 93.5 FM. Você nos acompanha também pelo Facebook do Diário e também pelo canal de YouTube do jornal. E lembro que Jogo de Cintura tem parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Eu sou Carla Torres, estou aqui com Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista, Daniela Minello e Daniele Bressan. E o nosso tema de hoje é elegância. Afinal, o que é elegância, né, gente? A gente tem aqui uma reflexão inicial sobre o que é ser elegante, o que é ser educado, né? O que é possível falar e fazer para que se mantenha esse lugar, né? Ou neste ponto, assim, que às vezes é delicado, né? Da elegância, delicado e dúbio, né? Porque o que é elegante para alguém, para uns não é para outros. Para Constanza Pascolato, olha só que interessante, ela é autora do livro A Elegância do Agora. Um recurso de elegância é saber esvaziar a mente, viver o momento presente. Para ela, isso inclui viver o corpo que se tem hoje e não o de anos atrás. E o corpo é tema frequente, inclusive por aqui, né? Mas este livro, essa obra e as entrevistas que ela deu falando desse livro explicam bastante, assim, para quem gosta de acompanhar. Eu gosto da Constanza e eu acompanhei algumas falas. Isso explica muito bem por que ela chegou tão bem aos 80 anos e não só por fora, que ela é uma mulher elegante, bem, enfim, eu acho o comportamento, o pensamento dela expresso, sempre muito elegante, muito ponderado, mas também por dentro, ela fala muito da saúde que ela conseguiu manter ao longo da vida. E é surpreendente para alguns, assim, quando ela fala, não, tem que soltar, tem que usar uma roupinha à vontade, tem que se sentir bem, porque ela é toda, né? Então hoje, inclusive, para quem está acompanhando aqui pela TV ou pelo YouTube, eu vim com o meu casaquinho de oncinha e a reflexão que eu proponho para nosso tema de hoje é, afinal, usar oncinha, usar cor tal, a cor A, B, C, tá na moda, isso é ser elegante? Não, eu venho com a minha oncinha hoje porque eu gosto de oncinha e porque eu vi a minha vida inteira, minha mãe e tantas pessoas usarem e eu pensava, eu vou comprar uma coisa de oncinha, eu vou usar a minha vida toda, esteja ou não esteja na moda. Então, elegância é, primeiramente, você se sentir bem para você se relacionar bem com você e com o mundo lá fora, né? Essa é a minha visão, não sei vocês, gurias. O que vocês pensam sobre isso? Olha, a minha opinião, e é coincidência, né? Nós optamos pelo preto hoje, mas não relacionando a questão da elegância pautada apenas na moda, né? Independente da roupa que a gente vestir, a elegância é algo que vem de dentro também, né? Coco Chanel já falava, né? Na verdade, que agora ela se aposentou e ela tem uma marca de poás, né? Que é uma roupa de poás. E ela ficou administrando todas as suas empresas, etc e tal. E ela fala justamente que aquela pessoa que é elegante, ela é elegante por dentro e por fora. Por quê? Elegância está relacionada a um comportamento, né? Que envolvem atitudes do dia a dia, a não arrogância, né? Que nós conversávamos lá no banheiro, de trazer algo que seja um contraponto. A não arrogância, para mim, é a principal característica de uma pessoa elegante, porque independente em qual posição que ela esteja relacionada à sua profissão, com ela mesma, com a sua postura de vida e com relação também às suas opiniões, ou seja, aquela pessoa que sabe expressar aquilo que pensa, mas que sabe respeitar a opinião dos outros também. Então a elegância, na minha opinião, ela é um contexto de atitudes de pessoas que são autênticas, mas que respeitam os outros e que respeitam a si mesmas também, né? Já diz a letra, né? Eu quero um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera. Então, é isso, é um conjunto. Fala, Fábio. Eu até anotei, pegando o gancho da Constanza, uma frase que eu achei que resume tudo. Eu anotei aqui para ser fidedigna. É preciso recuperar rituais de dignidade social que andam tão esquecidos com duas palavras essenciais em nossa língua: ética e empatia. Ética, eu me lembro de uma certa fala, uma fala do André Trigueiro, jornalista, bem conhecido aí na área, e ele falou um exemplo do que é ética que eu nunca mais esqueci. Quer dizer, tu tá lá no meio da rua com o teu cachorrinho,
né, defecou lá na rua, ninguém viu, não tinha ninguém vendo, ninguém, absolutamente ninguém. Eu vi essa declaração. E eu achei sensacional, porque nunca mais eu esqueci. E aí você foi lá, juntou o cocôzinho, guardou na sacolinha, levou para casa. Isso é ser ético. Não precisa ninguém estar vendo que tu tá sendo ético por ti mesmo, por um respeito a ti mesmo. E a questão da empatia, né? Que isso que a Dani trouxe. E que a gente está até nesse mês de Setembro Amarelo, que eu acho que a gente precisa falar também sobre isso, que é a escuta empática. O quanto é difícil a gente realmente se colocar no lugar do outro. Não julgar, não condenar, simplesmente tentar entender. Só tentar entender. E como isso está distante das nossas práticas. E isso é um preceito do Centro de Valorização da Vida, do CVV, né? Que atende aí no 188 ligações gratuitas do país inteiro, principalmente casos de depressão, solidão. E eles trabalham justamente isso. O como a gente ouve o outro. E tem um conceito que para mim é bárbaro, e aí também nos mostra quanto a gente está longe. É esvaziar-se de si para preencher-se do outro. Uau. Esvaziar-se totalmente de si, quer dizer, não julgando, não condenando, não opinando. Ah, eu sei que tu tá passando, é bem isso, esquece isso, não dá bola, vai pra frente, não perde teu tempo com isso. E o quanto é difícil, porque a gente precisa apenas ser empático, tentar realmente nos colocar no lugar do outro. E quanto isso, e como isso está distante ainda das nossas práticas. Eu vejo uma evolução, né? Na verdade, dentro da proposta, gente, vocês, até nesses poucos minutos, a gente passou de um lugar ali de não arrogância, né? Uma discussão sobre a não arrogância, passando pela ética e a empatia. Me parece que é um refinamento dentro dessa questão da elegância, né? E eu comecei ainda antes com o sentir-se bem. Então, sentir-se bem para ser não arrogante e para chegar na empatia. É um caminho, né? Não sei se vocês concordam. A gente começa a perceber que a elegância ela não está atrelada ao que eu visto. Exatamente. Como visto. Né? Como eu visto, eu posso usar esse casaquinho aqui, bate-enxuga, aquele que tu tá todo dia, né? Agora, a postura como eu uso ele faz com que eu fique melhor. E aí que tem um dado que a gente traz aqui, a elegância que vai além da aparência. A elegância não é sinônimo de aparência. O como eu estou aqui, eu posso estar elegantemente vestida, com uma arrogância tão grande, que me faz ser a pior pessoa do mundo. Se eu não me engano, foi no livro O Retrato de Dorian Gray, que o Oscar Wilde largou uma frase assim: só pessoas superficiais não se importam com a aparência, né? Porque, na verdade, você expressar na sua aparência desrespeito, né, remete a muita coisa que você traz dentro de você. O próprio, no ato de empatia que você possa ter, olhar para o outro, né, se colocar assim, para quem está nos ouvindo não está vendo. Mas... E aí vem algumas coisas. Escutar o outro, olhar para com quem você fala é elegante. Não ficar falando no celular quando está numa reunião é ser elegante. Que deselegância, como diria. Então, se você está no celular, você está no celular. Se você está conversando com outra pessoa, você está conversando com a outra pessoa. E não adianta tentar fingir, sabe? As pessoas percebem. Então não adianta eu tá. E a pessoa diz, não, mas é que eu consigo fazer as duas coisas. Mas tô falando que eu tô Vem cá. Eu consigo fazer as duas coisas. Será que isso não explica muitas vezes nessas reuniões remotas, aulas ou reuniões, aqueles momentos em que você está falando e está todo mundo com a câmera fechada? Será que não é para ficar no celular enquanto te ouve? Né? Isso incomoda. Mas o que é o importante disso tudo? É essa escuta, essa empatia e o estar agora naquele lugar, naquele espaço. Eu sempre digo, eu ocupo naquele tempo e espaço. É importante isso. E isso também é aproveitar a sua própria vida. Se nós estamos aqui conversando sobre esses temas, levando para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes essas temáticas, bom, isso é bom para quem escuta, mas é bom para mim, Deborah, que estou aprendendo, que estou trocando, que estou melhorando, que estou me aprimorando. Então eu tenho que estar aqui inteira.
Eu acho que estar inteiro naquilo que a gente faz é sinônimo de elegância. Eu acho que a gente diz primeiro pra gente mesmo, né, Débora? Eu me lembro quando eu comecei, eu sou espírita, quando eu comecei a ir nas doutrinárias, assistir as pessoas, eu digo, gente, eu não sou essa pessoa aí que essa pessoa aí na frente está falando. Eu não sou caridosa, eu tô longe disso e longe daquilo. Aí um dia me falaram assim, não, Fabiana, mas as palestras, os temas das doutrinárias, elas são escolhidas conforme o que aquela pessoa precisa. Principalmente aquela pessoa precisa. Digo, ufa! Eu posso continuar, então. Continuar. Então, a gente não está aqui para trazer nossas verdades, para dizer que é isso que tem que ser, mas essa discussão, essas reflexões são para nós. Né? É legal a gente pensar também por esse viés, né, que a elegância não é aquilo que a gente tem, né? É aquilo que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Então, essas ações que a gente faz assim, no nosso cotidiano, desde as gentilezas, por exemplo, a gente vai a um supermercado e agradecer ao empacotador, é a função dele, mas agradecer. Agradecer as pessoas que gentilmente, a moça que vai lá e pesa para você, o hortifruti granjeiro, ela está na função dela. Mas essas gentilezas, o exercício da gratidão, eu escutei uma vez e achei tão interessante, não lembro agora qual foi o autor que colocou, mas a gente pode trazer essa pauta, que fala o seguinte, que uma pessoa elegante é aquela que consegue pedir perdão por suas falhas durante um dia, ela agradecer e ela pedir por favor para tudo que dependa do outro também. E eu achei assim de uma sabedoria tão grande, porque esse exercício de pedir perdão, porque nós cometemos falhas o tempo inteiro, de agradecer as coisas que a gente teoricamente pensaria que seriam obrigatórias à nossa volta, não! É ser gentil, na verdade. E a gente segue com essa discussão no próximo bloco. Os blocos são curtinhos aqui, né? Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas. Convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN. Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura.
Voltamos com o Jogo de Cintura e hoje o tema por aqui é elegância. Afinal, o que é ser elegante? O que é elegância, né? Quando foi proposto o tema, muitas coisas podem vir na cabeça da gente, né? E aí vocês citaram a Constância e sabe o que veio na minha cabeça quando falei elegante? Uma imagem de duas mulheres subindo uma viela da favela com uma lata d'água na cabeça. A elegância isso é ser elegante. Do equilíbrio para fazer tudo aquilo. Eu quero te dizer assim, ó, a elegância que aquela mulher, na pobreza dela, na forma de andar de cabeça erguida diante de uma sociedade totalmente desigual. Sabe? Ela conseguir, tu pegar o ônibus com elegância, tu servir a tua comidinha lá na tua casa, que muitas vezes é uma comidinha simples com elegância, tu ir atrás para conquistar as tuas coisas, para ter o teu sustento com elegância. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi essa imagem. Aparece ela subindo, né, uma rua, uma viela, na verdade, né, e com aquela lata d'água, um paninho e a lata d'água na cabeça, aquelas duas mulheres subindo o morro. Porque é necessário isso. É um tema guarda-chuva, gente. Elegância é um tema sobre o qual cabem vários subtemas e são esses extremos, né? Falando a Constância, uma mulher riquíssima, claro, né? É fácil você estar muito bem vestida e tal. Mas existe uma simplicidade naquela fala, assim como existe uma fineza, uma elegância. E você já pensaram assim, se tu pegar uma escola de samba, pegar uma porta-bandeira, uma porta-estandarte, a elegância daquelas mulheres. Sim, eu falava justamente desses opostos, mas que falam da mesma coisa. Então, é fácil você ser elegante, talvez aparentemente, quando você tem dinheiro, mas não é fácil você manter este prumo da elegância quando você está na pior das dificuldades. E elas têm essa elegância. Então, é um tema muito amplo. A elegância, a gente poderia pensar também que seria a gente assumir as nossas funções com maestria, né? Ou seja, essa doação que a gente faz em coisas simples da vida, que requer, por exemplo, esse comprometimento ético, que a gente fica pensando, e agora eu fiquei lembrando quando vocês falavam, a questão da gente pensar o tempo inteiro que tem uma câmera na nossa volta, como a tua colocação relacionada ao cachorro, etc e tal, quando a gente sai para passear. Fiquei pensando a questão do Big Brother, né? Que tem as câmeras o tempo inteiro, né? Que daí não perpassa pela questão da elegância, né? Ali eles sabem que estão sendo, no caso, gravados, etc e tal, mas é muito importante a gente pensar por esse caminho, né? O quanto, às vezes, a gente se coloca numa posição de status, né? Pensando na questão do que é o padrão de ser elegante, sabendo que isso está relacionado ao como eu assumo as funções que me são colocadas na minha vida, né? Mas até assim, ó, a Dani, que é uma pessoa assim, muito sincera, qual é o limite da elegância e da sinceridade exacerbada ou da grosseria? Né? É outra coisa, porque assim, antes que falaste na música, né? De gente fina, elegante, sincera. O sincero vai junto com o elegante, até onde que o sincero vai com o elegante, né? Então são questões tênues, e aí é outra coisa também, que muitas vezes colocam quando se fala elegância, uma pessoa agradável. Mas eu não quero ser agradável, e olha que eu sou elegante pra danar, mas não necessariamente eu vou ser agradável, né? Depende do que, como, onde. Com quem, né? Com quem, muitas vezes, a gente tem que dizer palavras que não são, que precisam ser ditas, mas que ninguém quer ouvir. Lembrei de um curso que eu fiz quando eu era adolescente, que se chamava Modelo e Manequim, Posturas Cotidianas. Oh, meu Deus! Gente, foi um espetáculo. Por quê? Porque justamente pegou bem na fase da adolescência, que tem a questão toda da transformação corporal, transformação química, biológica, né? O corpo ou curva para frente, por vergonha, tá crescendo o peito, os meninos, vai tendo uma transformação que é visível, né? E esses professores eram muito interessantes, porque eu tinha 12 anos na época, e eles ensinavam a gente como se postar, por exemplo, numa mesa, como eu chegar para me direcionar às pessoas, que a gente não pode chegar, por exemplo, aqui nós estamos informalmente no programa, e uma interfere na outra, etc, etc, mas a gente ser elegante no sentido de pedir permissão para fazer parte da cena, né? Então eu lembro assim, que ficou muito marcado, e hoje quando eu trago assim para os meus alunos, que a elegância
é a gente se assumir naquilo que a gente é e não naquilo que a gente tem, e com autenticidade. É claro que daí envolve, por exemplo, não convidar os cotovelos, e o corpo fala muito, né, na questão da elegância, e a gente acha que a elegância é se manter sempre na vertical. Não é isso, gente. Não é aquele corpo rígido, aquele corpo tenso. Na verdade, é um corpo que se permite, mas com autenticidade, né? É essa verdade. Quando a gente fala de elegância, desde a questão das relações pessoais, a gente traz a questão do conhecimento, né? Como as pessoas, elas usam do seu poder para dizer, eu sou o PhD, eu sou professor, eu dentro de uma hierarquia, não sei o que, você tem que me respeitar. Isso para mim é ser deselegante. Sabe com quem você está falando? Exatamente. Aquela frase horrorosa. É o uso do poder de forma inadequada, né? Credo, gente. E, inclusive, tem aquela outra frase, eu tô só nas frases, né? Quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né? Você vai saber se ela é ou não é elegante, por exemplo. Porque, né, vamos combinar que esse lugar privilegiado, ele permite que você mostre muito melhor as suas qualidades, ou não, né? Eu vejo que quando a gente fala desse tema, e quando foi proposto o tema, me vieram duas coisas à cabeça, principalmente. De um lado, tudo isso que vocês falaram, mas de outro, a necessidade da elegância formal. Há uma necessidade, é bom que ela exista, essa é a minha opinião. Eu não acredito, e ao meu ver, as coisas não devem ser feitas da maneira que eu acho que devem ser feitas. Existe um formalismo, existe uma norma, existe uma solenidade, um protocolo. Um rigor. E isso deve ser mantido. Eu gosto da ideia de haver isso. Por mais que eu não pareça a pessoa correta para dizer, né, que gosta. Eu não vou me vestir, falando da vestimenta, eu não vou me vestir incorretamente para ir a um culto religioso, satânico, seja o que for. Eu não vou me vestir incorretamente para visitar uma pessoa no hospital, para visitar ir num chá de panela. Existem solenidades, existem protocolos. E que eu acho, Dani, bem nesse sentido, eu acho que elegância é uma questão de bom senso. Bom senso, excelente. Para mim, excelente. É a primeira palavra que veio na cabeça. Para mim, e é o que está faltando muito, né, gente? Bom senso. A gente vive dizendo, né? É tudo uma questão de bom senso. Olha aí o cigarro. Mas aí que tá, né? Era a campanha do frio antigamente. Eu acho que tem alguma coisa ali, talvez um tilt na comunicação, porque para muita gente, o que é o bom senso? O que é tem pessoas que simplesmente não têm empatia, não têm uma leitura assim do que é a relação social, um mínimo, né? Como eu acho que o protocolo nos traz essa noção, né? O mínimo que tem que ser para que as coisas aconteçam e transcorram bem. É para que ter uma convivência minimamente harmônica e aceitável em sociedade, né? A gente fez o pacto social. Isso. Um dia o meu filho me disse assim, mas eu não assinei nada. Eu disse, meu amor... A mãe assinou por ti. Todos nós assinamos. Quando a gente nasceu, a gente assina o pacto social, né? E a gente cumpre, e a gente faz parte disso, e a gente cumpre ele. Porque exigir... desculpa te interromper, Débora, mas exigir esse pacto dos outros a gente faz. Exigir esse protocolo, essa solenidade, a gente faz. A gente gosta, né, horrível, mas vou generalizar uma coisa ruim, mas eu vou fazer isso. Falando de mim, a gente exige muito esse protocolo, essa solenidade, essa ética, essa elegância, a não deselegância. Nós exigimos a todo momento. A gente tem um olhar exigente, um olhar julgador. Precisa. Mas, e cadê a nossa parte em relação a isso? Porque eu estava conversando com a Dani Minella agora no banheiro sobre isso, eu digo, se eu me perguntasse, quando nós vimos a pauta, você é elegante? Eu não sou, mas eu procuro não ser deselegante. Olha só, que já é outro programa. 2 minutinhos para o fim do programa, e essa é uma pauta para o próximo programa. Vou até anotar aqui. Tem vários. Antes do nosso poema. Vamos lá. Clarice Lispector. Se chama Alma Luz. Minha alma tem o peso da luz. Tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não chorou. Tem o imaterial peso de uma solidão,
no meio de outros. Maravilhosa. Essa questão, Clarice Lispector. Não tem erro, né, Clarice? E sempre vai ter uma poeta, tá, gente? Sempre vai ter uma poetisa, não é a palavra, né? Poeta mesmo, agora, no fim do programa. E lembrando que Jogo de Cintura tem aí parceria de Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O Jogo de Cintura volta amanhã, então nos acompanha aí. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Jogo de Cintura.